Saudações, eu estou fazendo esse vídeo atendendo a um pedido, né? O Contra a Hipocrisia Globalizada, ele me mandou o seguinte: faz um vídeo comentando sobre esse do Paulo Cogos. E é sobre essa questão de terra plana. Então, Paulo Cogos e o Afonso do canal Ciência de Verdade, eles estão nesse bate em volta, né? Entre sobre essa questão, né? Tipo, o Ciência da Verdade lá, o Afonso, ele defende que a Terra é plana e o Paulo Cogos basicamente defende que esse negócio de Terra plana foi, além de ser uma baboseira, é uma pseudo-teoria que acaba prejudicando e ficando na frente daquelas coisas que realmente são verdadeiras, né? Nessa questão toda de teoria da conspiração e tudo mais. Pelo menos esse é o foi o que eu consegui apanhar desse vídeo que eu assisti do Paulo Cogos, em decorrência dessa solicitação aí do contra a hipocrisia. E o canal Ciência de Verdade eu também acompanho, então dei uma assistida em algumas coisas aí. E, na verdade, assim, se você parar para observar, você vai ver que tem bastante gente que é terraplanista, não é pouca gente não. O Enzo, né, que hoje em dia ele já não vejo mais ele falando muito sobre isso, mas ele falou ad nauseam sobre isso, né, nos primórdios do canal dele aí. E eu já fiz já fiz vídeo sobre isso aqui. E foi o que eu respondi, que eu tenho tentado não me meter nessa bagunça. Eu tô buscando um pouquinho de paz, né? Então eu vou dar o meu pitaco, mas eu não vou ser muito incisivo. Eu acho que essa abordagem do Paulo Cogos eu não acho ela produtiva, não acho que ela vai dar em muita coisa. O Afonso chamou ele de almôndega, aí o Paulo Cogos acabou falando umas coisas meio pesadas, que se tivesse um terraplanista pedindo ajuda em alto mar, que ele não, sabe, coisas assim, você vê e fala assim, o problema do Paulo Cogos já não é a primeira vez em que eu acho isso, né, em que eu penso isso, é que ele defende as coisas com. Ele é muito iracundo, né? Muito sanguíneo, aquele. Então é meio complicado, né? Ele, de repente, as coisas parecem que caem, assim, né? Tomam proporções que não precisavam tomar. Mas ele cresceu o canal dele assim, ele é assim, então fazer o quê? Tá, o que que eu penso sobre essa questão de terra plana? Eu acredito, preste bem atenção, eu acredito que a Terra seja um esferoide, um globo. Eu acredito. Mas repare que eu disse que eu acredito. E o porquê que eu não falo assim, eu provo por A mais B. Eu não tenho os meios de provar por A mais B. E eu acho que é exatamente por isso que, que esse movimento terraplanista tem crescido mundo afora. É, eu vou me aprofundar um pouquinho na história desse negócio todo, mas ainda nesse vídeo, mas esse é o problema. O problema é que nós vivemos uma crise na ciência de que tomou tamanhas proporções que você começa a duvidar de absolutamente tudo, tudo. E então começa com aquela história do homem ter pisado ou não na Lua. Repare que para muita gente isso já não é mais uma questão. Né? Todo mundo que defende a Terra plana já nem coloca isso como questão. Aquilo lá foi obviamente falso, ninguém pisou na Lua. Então, agora vamos para o próximo passo. Então, será que se eles mentiram pra gente, que eles, de repente, eles nem pisaram na Lua, né? Se eles mentiram pra gente sobre tantas coisas de tamanha magnitude, por que que eles não. Então, de repente, eles estão mentindo pra gente sobre isso também, né? Então, eu acho que começa por aí. Então, esse ceticismo, eu não acho ele. Eu acho que,
com relação à questão do modelo da Terra plana, e se é um esferoide, se é uma esfera, se é, enfim, o que que é exatamente o planeta, a Terra em que a gente vive, né? Eu acho que eu não acho ele ruim necessariamente como coloca o Paulo Cogos, né? Que como é que ele fala assim, você tem que internar essas pessoas. Não, eu não acho que seja por aí. Meus maiores problemas com a questão da Terra plana é justamente no modelo. Então é justamente quando eu paro para analisar o modelo que eles propõem, que eles estão propondo. E eu já fiz algumas interjeições com relação a isso. Eu já em português, em inglês, mais em inglês, né? E que eu coloquei foi com relação à aceleração do Sol. No modelo da Terra plana, para ele dar certo o dia tem 24 horas. Ele tem 24 horas aqui, ele tem 24 horas enfim, nos dois hemisférios, e, enfim, na Terra inteira. Então, se você parar para observar o modelo de Terra plana funcionando, você percebe que existe uma certa aceleração e deceleração do Sol. A minha dúvida é como que se daria isso, né? É, enfim, existe uma série de coisas, né, com relação às constelações, posição das constelações. Ninguém está debatendo nada disso, né? Então, e eu lembro de fazer essas perguntas há anos atrás, né? Quando eu era mais jovem, eu cheguei a fazer parte de um clube de astrônomo amador, né? Então, eu fazia essas perguntas em inglês e fiz essas perguntas até aqui num vídeo aqui que tá aqui no. Eu acho que eu não tirei, eu não sei, não lembro se eu tirei ele ou não, mas eu fiz vídeo sobre isso e acho que o pessoal foi muito honesto. Ele falou, não sei, não temos resposta para tudo, não sabemos, não fazemos ideia, né? E eu acho que eu falei, bom, então tá válido, você não faz ideia, né? Então você não se parou para se debruçar sobre isso ainda, sobre os modelos astronômicos, o que a gente observa nas estrelas, o que a gente observa, né? E agora, para crédito deles, o que que eu acho que é crédito do pessoal da Terra, da Terra plana? É que eles estão tentando ir lá fora e testar a ciência que falam para eles que dá certo. E eles viram falando, não, mas isso não dá certo, ou isso dá certo, ou então me explica isso, né? Então, exatamente porque a ciência, ela está falhando com a ciência, os professores que dão aula de física, de química, né? Enfim, a academia. Então, assim, um pedaço da minha história. Eu pensei em fazer física. Eu decidi fazer letras porque eu achei que realmente não. Eu falei, não, eu vou escrever meus livros e eu não me importo tanto assim com o que as pessoas acham. Mas eu lembro claramente de quando eu estava no que hoje é o ensino médio. Uma vez eu perguntei para um professor de física, ele estava me falando sobre o modelo do átomo, e aí eu era um rato de super interessante na época. Hoje em dia eu acho que é uma porcaria, uma merda, aquela revista, não serve para nada, né? Não serve, eu não sei, talvez para pegar o negócio do meu cachorro, mas não serve para muita coisa. Mas desde 1988, acredito que desde da primeira edição, eu lia Super Interessante, porque minha mãe comprava. Minha mãe, ela chegou a trabalhar na editora Abril um tempo, então ela assinava e foi assim, até eu chegar na fase adulta. E eu lembro de uma vez eu questionar o meu professor com relação ao modelo do átomo. Eu falei, não, mas de acordo com a física quântica não é assim que funciona, né? Então tem o em cima, tem o embaixo, blá blá blá. E aí eu lembro do meu professor, ele virou para mim e falou assim, ah não, mas... eu falei, então esse modelo que você está ensinando pra gente está errado. E aí eu lembro que o professor virou e falou assim, não, mas isso que você está falando é só depois para quando você entrar na faculdade, para quem realmente se interessa. Eu falei, peraí, mas não importa. Eu prefiro que você não ensine alguma coisa do que ensine errado, né? Então eu tinha esses problemas e chegou num determinado momento em que eu lembro que por motivos que não vêm ao caso agora,
E eu cheguei à conclusão de que Albert Einstein não podia estar certo. Eu falei, alguma coisa tá faltando. Aí depois você para ler e você vai descobrir que o próprio Albert Einstein não estava feliz com sua teoria. Aí eu lembro de conversar com uma colega minha que ela era formada em física e letras também era a segunda habilitação dela, segunda, segunda faculdade dela. Então ela estava lá e nós estávamos conversando uma vez e eu comentei sobre isso. Foi um escândalo para ela, né? Como assim você não acredita em Einstein e tudo mais? E a gente não para pensar, mas é aquela história. Hoje em dia existe essa grande admiração pelo Nikola Tesla, pelo Nikolai Tesla. O Tesla não acreditava, não achava que Albert Einstein estava certo. Ele ele chegou a declarar mais de uma vez que ele acreditava, não, que ele tinha certeza que Einstein estava errado, né? E que nada do que Einstein estava dizendo era novo. Aí hoje em dia você fala esse tipo de coisa, é sacrilégio. Ninguém quer conversar com você, ninguém, assim, e aí eu basicamente me dissuadi de entrar de fazer uma faculdade de física ou astronomia, porque eu cheguei à conclusão de que eu não teria liberdade para para né, para questionar os modelos, né? E, na verdade, letras, essa questão de escrever, sempre foi a matéria com a qual eu tive a maior dificuldade. Foi exatamente por isso que eu fui fazer. Porque como eu tinha muita dificuldade com literatura, quando eu era mais novo, quando eu era mais jovem, eu falei, não, então eu vou fazer isso, né? Então, e foi o que eu fui fazer, né? Então, contabilidade, depois eu fui, contabilidade por causa da família, depois eu fui para esse negócio de letras. Não, eu não tinha, eu falei, não tenho ambição de ficar rico, eu só quero, como eu disse uma vez para minha mãe, escrever meus livros e morrer. Era o que eu pensava na época, eu era ateu de tudo, então, enfim. Mas então eu tenho achado muito curioso. Você vai ver que tem outros modelos surgindo aí. Tem aquele modelo do Electric Universe, né? Que está mais de acordo com o que dizem as escolas de mistério já há mais de 100 anos. E, enfim, seja como for, é esse pouco espaço que existe na academia para você questionar as coisas acaba fazendo com que acaba causando, eu acho que esse efeito dos terraplanistas, né? Aí com relação a essa questão de, então, será que esse negócio de terra plana não é algo feito para despistar? Né? Será que não? Que o Paulo Cogos ele falou um pouco isso. Ele usou aquele jogo do Illuminati, né? Illuminati The Card Game do Steve Jackson. Na verdade é uma versão especial, uma edição especial, não foi uma edição que foi lançada nos anos 90 e tem um subtítulo, não é o Illuminati Card Game, o original, lançado pelo Steve Jackson. E lá tem uma carta que é o Flat Earthers. E aí ele fala assim, então, tipo, ou seja, olha só, eles estão colocando aqui, mas tem um detalhe importante, porque assim, muita gente utiliza aquilo ali e fala assim, olha, vê só como eles já tinham, como tá lá, no terrorismo já tá as torres gêmeas, e isso foi antes que houvesse o atentado do 11 de setembro. Ou seja, é aquela ideia. Então, de repente, quem fez aquele card game já sabia que tinha alguma ideia, pelo menos, do que aconteceria lá no futuro. Ou seja, então tem coisas reais ali inseridas. O Paulo Cogos, não sei se ele está, eu acredito que ele esteja bem ciente disso, que o que ele inferiu foi exatamente isso, certo? Só que então a gente tem que pegar e ler o que está escrito na carta dos Flat Earthers. Então ele falou assim, olha, tá vendo? E esse negócio dos Flat Earthers é só para despistar. Mas quando você lê a carta, o que os Flat Earthers, o que está escrito na carta é que eles não sabem muito, mas eles sabem algo. Então é assim, alguma coisa, de acordo com o Illuminati The Card Game que o Paulo Cogos colocou, em alguma coisa eles estão certos. Alguma coisa, eles não sabem tudo, eles não entendem o que está acontecendo, mas eles entendem que tem alguma coisa errada, né? Então, esse negócio de aí o Paulo Cogos ele dá um background um pouco por cima da Flat Earth Society, que teria surgido no século XIX, né? Enfim, aí e
tem ligações com esse grupo cristão que, né, que não é, que embora tenha católico no nome, é um grupo protestante e que, enfim, que foi em decorrência dessa maluquice, né, religiosa que se chegou à Terra plana de hoje em dia, que nós estamos hoje em dia. Só que tem outras coisas que não entram por aí. Por exemplo, tem um grupo de retórica, um clube de retórica muito renomado nos Estados Unidos, que durante um tempo os membros, nos Estados Unidos e no Canadá, eles faziam o quê? Eles saíam para debater eles propunham qualquer assunto para debater e vencer o debate, né? Então essa era a proposta do clube. E o tópico de treino era a Terra plana, ou seja, você defender a Terra plana. Então, ou seja, é um indício de que é um assunto que, como você por natureza não tem os meios para verificar, é fácil você, né? Ou seja, você justifica, por exemplo, vou dar um exemplo. Então, aquela história Enclosed Bodies of Water, como que se traduz isso? Quando você tem um lago, por exemplo, o lago ele é plano, ele não curva, né? O lago ele é plano. No geral, você olha pro lago e se você tiver um binóculo, às vezes você vê muito lá na frente, né? Então, isso é mais ou menos o que acontece quando você vai nivelar a água, você vai bater o nível. Você vai construir vai bater uma laje e você bate o nível. O que você faz? Você coloca a água porque a água ela nivela. Ela fica sempre no mesmo nível. Então isso acontece quando você tem um corpo de água fechado, enclosed bodies of water, né? E aí eles vão. Então o que acontece? Você vai lá e vê uma cidade que, em teoria, pela curvatura da Terra, que está nos livros, você não deveria conseguir observar. E aí você vai e observa. Mas aí existem ilusões de ótica. Aí você vira e fala assim, não, mas isso é uma ilusão de ótica. Ou seja, você não tem meios para verificar aquilo. Todos os meios que você conseguir conceber são complexos e exigem investimento e exigem a cooperação de muitas pessoas, né? E o problema é quando você deixa de acreditar que essas pessoas estão te dizendo a verdade. E isso é o que tem acontecido. Foi o que aconteceu com a NASA, por exemplo. Então não ajuda quando a NASA chega e vira e fala assim: olha, nós perdemos os vídeos originais que registraram que o homem pisou na Lua. Como assim? Não ajuda quando um grupo de cientistas está visitando um museu na Holanda, né? Um grupo de pesquisadores de geólogos está visitando um museu na Holanda e está lá mostrando a amostra, né? Uma pedra que teria sido colhida que teria vindo da Lua, que foi presente da NASA. Eles batem o olho naquilo e falam, não, mas a gente reconhece isso daqui. Isso aqui é madeira petrificada. Aí eles vão lá, pegam aquele negócio, levam para o laboratório e realmente é madeira petrificada. Era uma falsificação. Isso não ajuda também. Então, todo esse tipo de coisa. Ou então, quando a NASA vira e fala assim: nós perdemos a tecnologia que nós usamos para levar o homem à Lua. São coisas que são insanas. Assim, é muito difícil de você acreditar que isso realmente tenha acontecido. Ou, então, assim, alguma coisa está acontecendo. Para quem começa a ficar difícil de acreditar, né? Então, isso não esgota as possibilidades, não esgota, não quer dizer necessariamente que o homem não tenha ido à Lua, só que é um negócio que é complicado, é difícil, começa a ficar difícil de você acreditar e uma vez que aquela semente da desconfiança já foi plantada, para você recuperar aquilo é difícil. Então, né, como eu disse no começo, também é complicado quando você tem crateras na Lua que levam o nome
de nazistas do Reich, né? Como é o caso do Werner von Braun, que, que era o chefe lá da Nazi. Tem lá tem lá coisas, né, que levam o seu nome na Lua. Então, nada disso ajuda a causa de quem acredita que a Terra é um globo. Então, novamente, eu acredito ainda que a Terra é um globo por causa dessas questões astronômicas. Mas é basicamente isso. E olha, é que nem essa questão da Terra girar em torno do Sol. Muita gente, né, fala assim, o que aconteceu na Idade Média? Que todo mundo, não era tão óbvio para as pessoas que a Terra gira em torno do Sol, porque o que acontecia, né? Quando você parar para observar, eles, assim, já tinha gente observando, fazendo observações, e era consenso científico, né, da comunidade científica, que o Sol girava em torno da Terra. Mas não é à toa. Um dos motivos era a falta de observação da Stellar Parallax. Quer dizer, é a ideia de que você, dependendo de onde, do ponto de vista, tem o Sol aqui, tem. Eu não vou conseguir explicar aqui direito, mas essa minha mão aqui é o Sol. Esse aqui é o Sol. Minha cabeça é a Terra, planeta Terra. Essa daqui é uma estrela. Essa daqui é outra estrela. Teria que ser assim. Por isso que é difícil de explicar sem usar um modelo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: conforme eu movimento a minha cabeça para cá e para lá, o alinhamento muda, entendeu? Então, se eu parar para olhar esses dois aqui são estrelas, tá? Essa aqui é uma estrela, essa aqui é uma estrela. Então, essa aqui é estrela alfa, estrela beta, esse aqui é o Sol. Então, eu estou olhando para aqui, né? Então, eu estou olhando para a estrela alfa e para a estrela beta. Nesse caso aqui, a estrela alfa está à esquerda do Sol e a estrela beta está à esquerda da estrela alfa. Quando eu olho de assim, mudou. Agora, a estrela alfa está à direita do Sol e a estrela beta está à direita da estrela alfa, né? Então, por que é importante eu falar dessas estrelas? Porque o que não se observava, o que é difícil de você observar, é óbvio, porque o Sol, quando o Sol está lá, você não, enfim. Mas o que é difícil, o que você não consegue observar, né, o que se contestava, era justamente essa relação entre as estrelas. Você não via você não conseguia observar nada nesse sentido, né? Então eu espero que tenha ficado. É um exemplo porco, mas achei que era melhor dar uma inserida nesse ponto aqui. Acho que dá para entender basicamente o que acontecia aqui na Idade Média. Os cientistas, os astrônomos da época, quem estudava, se debruçava sobre astronomia, não observava, então, se não, então isso não está acontecendo. Tá? É basicamente isso. Espero ter, por cima, exemplificado bem. Né? Então, como não se observava isso, então eles assumissem que, bom, não, então na verdade a Terra está imóvel, né? E hoje em dia, o que a gente fala, não, existe. A gente sabe que realmente tem, esse efeito ocorre. Só que como a distância é muito grande, então você só consegue perceber isso, notar isso com um super telescópio. Qual que é o problema disso? Você não tem acesso ao super telescópio. Você tem que acreditar realmente no que a NASA está te dizendo. Se você não acredita no que a NASA está te dizendo, não tem por que você acreditar que realmente a Terra gira em torno do Sol, né? Entanto que nós tínhamos aqui como era o nome dele? Tem um camarada que ele chegou aí no Jô Soares, ele defendia um outro modelo da Terra, porque ele falava, não, eu fui seguir, o modelo astronômico não está batendo, né? Então, e ele bolou um outro modelo lá, em que a Terra giraria em torno de
do próprio eixo só, né? Mais ou menos assim, tipo, tá aqui a Terra, tá aqui o Sol, ela faria um giro mais ou menos assim. Mas enfim. Então você vê que existem ainda hoje pessoas que defendem modelos alternativos. Então, o que eu tenho para dizer sobre essa rusga entre o Paulo Cogos e o, e o Afonso do Ciência, na verdade? Eu não tinha feito um vídeo porque eu não tenho muita coisa para acrescentar. Meu desafio continua valendo, não vi ninguém ainda realmente se debruçando sobre isso, sobre os modelos astronômicos, quais seriam as implicações para no que a gente observa nas estrelas, né, com relação às estrelas. Então, eu continuo achando a mesma coisa. Com relação à teoria da conspiração, eu acho que existe aquele fator de os terraplanistas podem não saber muita coisa, estar errado em quase tudo, mas eles sabem algo, né? Então é um pouco nesse espírito. Eu acho que o Paulo Cogos teria muito a ganhar se ele fosse um pouquinho menos iracundo como pessoa, mas eu acho que é um modelo que ele adotou para ele que tem funcionado, então não tenho muita coisa para comentar. Eu não acho que isso seja uma teoria da conspiração, assim, que alguém de um serviço de inteligência colocou na humanidade só para despistar. Não acho que seja realmente, não acho que seja isso que acontece. Talvez eles estejam talvez tenha gente sim se aproveitando dos serviços de inteligência, se aproveitando dessa ideia para rastrear. Já vi essa teoria de que, de repente, olha, você já consegue rastrear pessoas que não estão comprando a narrativa oficial. Mas até aí você dizer que não acredita que o homem foi à Lua é a mesma coisa, né? Aí eu acredito que o homem foi à Lua. Também tem um vídeo aqui antigo meu sobre isso. E a minha resposta é: eu não sei, eu não faço ideia. Porque, honestamente, eu realmente não sei, eu não faço ideia. A gente tem o que, assim, pelo conhecimento intuitivo que a gente tem, eu diria, né, não é mais fácil ir à Lua do que de repente não dá. De repente, realmente, a Lua é uma projeção, como defende o Afonso do Ciência da Verdade. E não seria a primeira vez na história. É bom lembrar que já teve imperadores loucos no passado que defendiam, né, para os seus súditos que tinham ido até a Lua conquistar reinos na Lua. Então, não seria novidade, não seria a primeira vez que um governo decide se utilizar desse artifício. É importante ressaltar também que os russos mesmos, a maior parte da população russa, até hoje não acredita que o homem foi à Lua, né? Eles estavam do outro lado da cortina de ferro, né? E muita gente lá não acredita, boa parte dos cientistas não acreditam, eles acham que realmente foi uma só pura publicidade norte-americana, né? Enfim, e como eles não tinham como. Mas que acabou dando certo, porque os russos não tinham como forjar da mesma maneira ou mandar um homem lá para conferir, então ficou por isso mesmo. Tem muita gente lá que defende isso, de repente essa é a verdade. Eu, honestamente, não fico me debruçando mais muito sobre isso, não. Mas. Então é isso. Teve um comentário aqui do Simi, ele falou o seguinte: eu não sei qual é o formato da Terra, mas acho bem estranho a NASA ter máquinas em Marte e não ter uma foto real da Terra para ser divulgada. Pronto, tá aí, é exatamente isso. Quando eu descobri que todas essas imagens espaciais na verdade são CGIs, eu passei a duvidar de muita coisa. E é exatamente isso. A própria NASA assumiu que aquela imagem que antes eles divulgavam como uma foto da Terra era na verdade CGI, de novo verdadeira. E eles só assumiram isso depois que vários especialistas em CGI, eu teria que clicar no Read More, mas acho que já deu para ter uma ideia, né? Então, é isso, é basicamente isso. Não, é a mesma questão das vacinas também, né? Então, uma vez que você já não confia mais, o fato de que os governos estão aí tentando forçar isso goela abaixo também não ajuda, né? Então, eu acho muito curioso que o Paulo Cogos tenha
Eu acho que é aquela história de defesa, né? É um pouco frustrante quando você defende aquela história a mesma coisa do David Icke, aquele negócio dos reptilianos, né? Então você vira e fala assim, pô, o cara tá falando quase tudo lá, tá, faz sentido, tem algum fundo de verdade, algum ponto, aí de repente o cara vira e fala assim, ah, e aliás, a rainha da Inglaterra é um réptil. Não, não é um réptil. Como assim a rainha da Inglaterra é? What? Tipo, né? Então assim, imediatamente você é uma cartada que você tá dando, é uma afirmação que é muito fantástica para você simplesmente falar sem dar nenhum embasamento, né? Então, eu acho que, por exemplo, essa questão das vacinas que o Afonso lá no canal Ciência da Verdade também aborda, eu acho que é algo que é mais é mais importante, tem maior influência direta na vida das pessoas do que essa questão de se realmente vivemos, apesar que realmente a Terra é plana, então tudo cai por água abaixo, tudo cai por água abaixo. Impressionante o número de coisas que na nossa sociedade, de conhecimentos que nós acreditamos ter, que estão baseados basicamente no fato de que na crença de que a Terra gira em torno do Sol e o Sol gira em torno de algum centro de alguma coisa que gira em torno do centro da galáxia e blá blá blá, né? Mas aí já entra a parte de astronomia, eu acho que tá todo mundo ainda muito nessa, porque aquela história, tem isso também, a Terra é plana, mas a Terra é uma esfera, mas ela não é bem uma esfera, ela é meio torta. Você vê, agora eles vieram com um modelo oval torto, né? Que é bem esquisito, né? É, eu acho que tem mais, que nem aquele cara do o José Márcio, artigo 142, acho que tem o José Márcio Opinião. Eu acho que ele também é terraplanista. Bastante gente que é gente inteligente, não é gente. é, e eu falo assim, se você for perguntar hoje em dia, lá na USP, você vai achar gente. Porque. E como é o Afonso saiu de lá, né? Então, como eu também saí de lá. E é porque quando você tá lá e você se depara com a forma corrupta que funciona aquele negócio, a nossa ciência, a academia, ela tem muitas explicações para dar. Muitas explicações. E não tem ninguém bolando uma CPI, né? Aquela história, você consegue convocar um ministro de Estado para se explicar na Câmara de Deputados e não consegue convocar o reitor de uma universidade, né? Então tem muita coisa que que tem que ser revista e tem muita coisa que o debate tem que ser aberto e quem está recebendo dinheiro público para isso tem que dar melhores explicações do que as explicações que estão sendo dadas. E eu acho que esse é o caso do modelo terrestre, é o caso da corrida espacial, né? Então, enquanto houver essa crise no método, na aplicação porque não é o método científico funciona maravilhosamente bem. O problema são os critérios, os protocolos, né? A camaradagem que existe lá dentro da universidade, entre os pesquisadores, o fato de que vozes dissidentes não são permitidas, né? Então é isso. Agora, com relação ao que eu realmente considero ser. Eu vou dar uma coisa nessa história toda que é daquela parte que eu só falaria aqui no YouTube se eu tivesse uma parte de membros. Eu só me aprofundaria nisso se eu tivesse uma parte de membros. Não é o tipo de coisa que a gente fica falando por aí. Mas, às vezes, uma coisa que está nos registros das escolas de mistério antes da criação da primeira sociedade, aquela Zelenita, é isso? Da primeira sociedade da Terra plana que existiu lá no século XIX. Antes disso, já tinha gente já havia gente nas escolas de mistério que defendia que não existe norte. Aí, o que quer dizer esse não existe norte? Aí eu vou deixar no ar, que eu não vou ficar me aprofundando nesse tipo de coisa por aqui.
Mas enfim, mas isso não quer dizer que a Terra é plana, entendeu? Então, mas é por aí. Então é aquela história daquela carta do jogo Illuminati. Eles sabem de algo. Eles não sabem, eles estão certos em alguma coisa, eles estão certos ali, né? Mas eu vou ficando por aqui. Eu quero deixar comentar também sobre um comentário que eu recebi. Vou falar de dois. Vou encerrar. Então, assim, ó, o assunto do vídeo acaba aqui. Então, daqui pra frente, quero comentar sobre dois comentários ah, que foram desagradáveis para mim, nesse que tem a ver com essa questão de que eu tenho falado nos últimos vídeos aí relacionadas ao homem, ao mundo dos homens. Então eu tenho abordado bastante essa questão da virgindade, fiz um vídeo chamado Virgindade e Espiritualidade. Aí teve um camarada que ele me mandou o seguinte, vou até parar para pegar aqui, peraí. O blindado, ele mandou o seguinte, sobre virgindade das mulheres, esse virgindade e espiritualidade foi um comentário sobre o vídeo de mesmo nome do padre Paulo Ricardo. E o blindado ele mandou o seguinte: tem que tirar o cabaço e deixar os heróis assumir arrombadas. Então, ou seja, você encontrou uma mulher virgem, certo? Então, o que esse camarada está defendendo é que ele, o campeão aí dos esse negócio aí que não é movimento. Então, você encontrou uma guria virgem, uma guria que é decente. Então, o que o cara tá defendendo aqui? Você tem que tirar o cabaço dela, largar, né? E deixar pros heróis assumir as arrombadas. Que tipo de maldade é essa, cara? Tipo, é completamente gratuito. É assim, é. Então tem gente falando esse tipo de coisa aí, e isso não ajuda, cara. Isso não realmente. E foi o que eu tive uma troca interessante com. Deixa eu pegar aqui. Com o Hans 81. Então, o Hans 81 ele mandou o seguinte: concordo muito com a sua opinião de que o feminismo não é o maior problema. Contudo, acho que esse posicionamento masculino é a primeira vez em décadas que os homens estão sendo de fato ouvidos pela sociedade e esta aos poucos está percebendo quão insatisfeitos eles estão. E esse balanço é importante para equilibrar as coisas. Concordamos em gênero, número, grau. Aliás, os homens estão apenas se afastando, não estão reivindicando nada como fazem as feministas. E isso é o que eu mais admiro neste. Eu não lembro, tá no Read More aqui, deixa eu ficar. Nesse movimento, ó o movimento. Tem gente que já não gosta, a gente já vem jogando pedra aqui. Resiliência. Então, mas ele está defendendo, né? E o que eu falei foi que a minha ponderação foi pontual e o que eu vejo como problemático é a defesa exacerbada, né? Que vejo algumas pessoas fazendo com pouca abertura para críticas, além da defesa de cafajestadas, como o exemplo o do camarada ali que eu acabei de comentar, né? Propagando que o certo ao se deparar com uma guria virgem é tirar o cabaço dela e deixá-la arrombada para os heróis, né? Aí o que o Hans falou é que é a tal da base moral que falta na maioria das pessoas. Toda ideologia, por mais bonita que seja, sem base moral, vai ter umas aberrações assim. É o que eu tenho dito com relação a essa questão toda aí. É complicado. O respeito tem que ser para todos. Mas quando a realidade se apresenta hostil, você deve buscar meios de se proteger. É o que penso. Infelizmente, o solipsismo, como você cita, tomou conta das pessoas. Cada caso sempre vai ser um caso. E debater assim é. Read more. Impossível. E debater assim é impossível. Lembra até aquela frase: dividir para conquistar. Então, é o que eu tenho dito com relação a essa questão. Eu acho muito sério. Muito sério. Eu dediquei os meus últimos meses a isso porque eu acho que
assim, eles estão conseguindo quebrar o espírito do homem e da mulher, né? Então, aos poucos. Então, por isso que, assim, eu falo que aqui no Brasil os números são muito bons quando comparados com o restante do mundo. E são, com relação a essa questão. E são, né? Eu realmente defendo isso. O Brasil não está tão perdido quanto outros lugares do mundo aí. Agora, com relação a isso. Agora, tem um motivo pelo qual eu acho que é importante falar sobre o assunto e é importante, eu dei ênfase nisso aqui no canal e eu dei plataforma e falei tudo mais, é porque eu entendo isso como uma parte primordial que é a luta pelos espíritos. É a luta pelo, assim, né, pelo espírito da pessoa. Se você deixa, é, a, você começa, se você começa a cair numa espiral, mas é por isso que eu já vejo que, assim, passou de um ponto, principalmente quando com um adolescente, né? Você tem que tomar muito cuidado, porque você não pode, você tem que tomar cuidado para não cair numa espiral de negatividade que vai te arrastando para um abismo que você não, do qual você não consegue sair. Você não consegue mais achar razão para fazer mais nada, para buscar mais nada, né? Então é sobre isso que eu tenho alertado. Essa ênfase exacerbada nessa parte em si. Então, por isso que eu acho que é importante a gente tentar e buscar outros questionamentos também. Outra coisa foi com relação ao casamento da Igreja Católica. Então, eu acho engraçado, porque a Igreja Católica recebe a acusação frequentemente de que tem que durante os séculos oprimiu as mulheres. Isso não é verdade, porque nós temos doutoras na igreja do século XI, XII, XIII, né? Hildegard von Bingen, por aí vai, né? E que falavam sobre as ciências, como elas eram percebidas naquela época, né? Então uma doutora, com certeza, assim, uma pessoa proeminente na igreja, com certeza, né? Então, e você tem as santas, você tem os santos e tem as santas. Então, a vida da igreja é a vida dos santos e das santas. Então, não é verdade que a mulher não tinha protagonismo. Mas aí chegou o oposto. Agora a culpa é da Igreja Católica que minou o patriarcado. A Igreja Católica minou o patriarcado quando colocou a mulher no centro da cerimônia de casamento. Foi mais ou menos essa acusação. Olha, para não ficar, vou comentar sobre o casamento católico. O que é o casamento católico? Brevemente. Ele é um sacramento. Ele é indissolúvel, quer dizer, ele é muito difícil de dissolver esse casamento. Tem que ter, as razões têm que ser fortíssimas, tem que passar por um processo todo não é tão fácil como é na lei dos homens, para dissolver um casamento na Igreja Católica. E a cerimônia em si, existem três tipos de cerimônias. Existe a cerimônia para aqueles que são católicos, ambos batizados, e você pode celebrar uma missa de casamento, tá? Essa é a forma que eu acho definitivamente a que eu defendo. E também tem aquele mais secularizado, que geralmente acontece quando um é da Igreja Católica e o outro é batizado numa igreja protestante reconhecida, e ainda tem um terceiro, que é quando um é católico e o outro nem batizado né? Aí é outro. Então na missa eu vou comentar de um casamento que eu fui um mês atrás aí. Então como que é? Entra o noivo, de forma até similar à da esposa, a da noiva. Então ele entra primeiro, de fato, ele entra acompanhado, entra de frente é recebido no altar. Depois entra a noiva, o noivo a recebe no altar. Então, é aquela história, não é que ela é o centro, é que o noivo foi primeiro, o noivo já está no altar e ele recebe a noiva no altar. Depois ambos viram para o padre, né? E depois é uma missa. Então os dois se ajoelham diante do altar, de Jesus Cristo, diante do nosso Senhor, né? E eles comungam ali. E ali são feitos os votos. Enfim, não é assim, né? Então não é assim, a cerimônia de casamento
deveria ser como nos judeus. Se você assistir os filmes, se você assistir filme e você prestar bastante atenção, você vai ver que muitos dos casamentos são nos filmes de comédia romântica e tudo mais, são casamentos judeus. Ah, e você percebe isso porque tem aquele negócio de pisar, né, no prato e tudo mais, né? E você vai perceber que não, também a noiva entra na igreja, o noivo está lá esperando. Não, não é assim, né? Agora existe mais de um rito lá também. Então, eu acho que essa foi uma acusação injusta que foi colocada aí no vídeo. E deixa eu deixar muito claro que esse é um dos limites do canal. Então, insultos, dependendo da natureza do insulto, da inverdade, para mim é mais fácil só apagar o comentário do que ficar debatendo. E eu realmente não vou. Esse tipo de coisa não tá sob. Aqui no. Enfim, não, eu não posso. Não tô interessado, né? Agora, nesse momento, de transformar isso aqui num canal de debate religioso. Todo mundo sabe que eu sou católico. Assim como eu acho interessante que nem pediram para eu comentar sobre o Paulo Cogos e o Afonso do Ciência da Verdade. Eu não concordo com nenhum dos dois em tudo, né? Não concordo nem com um e nem com o outro. Eu acho que em algumas coisas um tem um ponto de vista interessante, o outro tem um ponto de vista interessante. Você não precisa concordar com as pessoas em tudo, né? Então eu não concordo em tudo que assim, eu sigo as pessoas aqui sou inscrito das pessoas aqui no YouTube, não concordo necessariamente com tudo que elas dizem, né? Mas eu sigo porque o conteúdo é interessante. Então eu espero que você continue no meu canal nesse espírito, mas é um canal de uma pessoa que se converteu ao catolicismo e então é natural que eu comente sobre algo que um padre falou. Quando eu vi ele falou, não, ele está falando basicamente aquilo que nós estamos, que eu tenho dito aqui no canal, só que ele falou antes de mim, há alguns anos antes, né? Então, essa questão da virgindade foi o que eu apontei naquele vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. Curta, inscreva-se no canal, compartilhe. Um forte abraço e até a próxima.